Bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, mais um domingo, nós estamos aqui para iniciar o nosso momento Escola Bíblica Dominical. E vamos então para o último tema do nosso trimestre. Lembrando que o nosso trimestre nós falamos sobre o corpo de Cristo. Lembra dessa revista aqui? Estudamos ela, nós estudamos esses 3 meses. Os 3 primeiros meses deste ano, nós estudamos sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Hoje nós estamos com a última lição, por título Poder de Deus na missão da igreja. Lembrando que nós estamos no nosso tempo 7, Avenida Copacabana, número 58, Centro Santana de Parnaíba. Você é nosso convidado para estar conosco nas nossas escolas bíblicas dominicais a partir das 9 horas da manhã. Lembrando que antes um pouquinho tem um café. Você é muito bem-vindo para estar conosco, aprender e trazer o seu conhecimento, que é muito importante para todos nós, ok? Nesse próximo trimestre que vai iniciar, nós vamos começar então com uma lição que traz por título A Carreira que nos está proposta. Essa daqui. Nós vamos iniciar essa lição estudando o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Lembrando que nós estudamos sobre o comportamento do corpo de Cristo. Tá? Como que o corpo ele se comporta, como que o corpo ele deve se portar, né? O corpo no ajuntamento, falamos sobre o benefício e a importância da pregação, batismo do Espírito Santo, Santa Ceia, as doutrinas básicas e fundamentais do cristianismo. Lembrando também que o nosso conteúdo ele faz parte de um acervo da CPAD. Nossa linha de interpretação bíblica é pentecostal e nós seguimos essa linha de interpretação e de estudo baseado nas escrituras sagradas. Então nós iremos iniciar esse trimestre com esse novo assunto, tá? Que é a carreira que nos está proposta. Quais serão os temas então estudados nesse trimestre? Vamos estudar o início da caminhada, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. O que é isso? Vamos falar, vamos usar hoje os termos, vamos aplicar para a linguagem de hoje, tá? O céu, o destino do cristão. Por que nós cristãos acreditamos que a nossa esperança está no que está por vir, ou seja, nós fazemos o que fazemos aqui na Terra com objetivo. Nossa pátria, né, como nós dizemos, não é daqui. Nós vamos para o céu. Jesus irá nos levar para um lugar de repouso, um lugar de paz, de alegria. Essa é a esperança de todo o cristão que serve ao Senhor, que serve ao reino de Deus. Como se conduzir na caminhada? Como que será os passos do cristão, né? Dentro e fora, né? O invisível, invisível. Os inimigos do cristão. O cristão tem inimigo? Vamos falar sobre isso. As nossas armas espirituais. O crente não tem arma física, né? O crente não tem cac, né? Mas o cristão, ele tem as armas. E as nossas armas, desculpa, são espirituais. O perigo da murmuração, o que é isso? Por que cristão não murmura? Nós somos críticos? Somos. Nós temos algumas coisas, muitas coisas na verdade para corrigir, temos. Nós somos seres humanos que às vezes desentendemos com algumas pessoas, somos. E como fazer isso? Né? Às vezes algumas pessoas partem para a murmuração, mas nós vamos estudar. Qual que é a consequência da murmuração, haja vista o povo de Israel no deserto. E também confessando e abandonando o pecado, resistindo à tentação no caminho. Hino de número 75 da nossa harpa cristã, desenvolvendo a consciência de santidade. O cristão tem que ser consciente, racional, saber o que está fazendo no reino de Deus, não só na sua denominação, mas no reino de Deus também. A realidade bíblica do inferno. Nós acreditamos no inferno, sim. Baseado nas escrituras, nós temos alguns textos que nós baseamos para tal afirmação. A bendita esperança, marca do cristão, esperança. Nós temos esperança, é isso que nos move, esperança. E a cidade celestial, né? Como nós entendemos e a compreendemos dentro da nossa pequena visualização daquilo que a Bíblia nos deixa enxergar um pouquinho dessa cidade santa.
tá? Mas hoje, então, nós vamos concluir a nossa lição e fazer um convite. Esteja conosco, ok? Então, o poder de Deus na missão da igreja. Tudo que nós fazemos, não fazemos de nós mesmos. Nós fazemos através da graça do Espírito Santo de Deus na nossa vida. De acordo com Atos 1:8. O que acontece lá? Lá está dizendo que o Senhor Jesus falando, olha, vocês ficam aí, porque fica em Jerusalém, porque lá do alto vocês serão revestidos do poder de Deus. E então, eu acredito que a partir dessa missão, à noite hoje ou amanhã à noite eu vou ir nessa casa. A partir então desse momento que ele nos promete a descida do Espírito Santo, então há um propósito nisso, há um motivo. Não antes disso, é sempre depois da descida do Espírito Santo. Então, a verdade prática da nossa lição de hoje vai dizer que o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja sem o poder, que movimenta a igreja. E sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir essa missão. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós desenvolvemos, todos os projetos que nós planejamos e executamos, todos eles são movidos, inspirados, iluminados pelo Espírito Santo. A igreja ela nunca faz nada para si mesmo, né? Haja visto que o reino de Deus é pessoas servindo pessoas. Então, nós melhoramos a nós mesmos, melhoramos como um grupo, como um ajuntamento, como igreja de Cristo, e logo isso vai servir para que seja também beneficiado para o corpo de Cristo completo. O primeiro tópico da nossa revista vai dizer que a doutrina do Espírito Santo segundo o Evangelho de Lucas. O que é isso? O que Lucas vai falar para a gente sobre o Evangelho? Está lá. Lucas é um livro pequeno, você pode fazer a leitura da sua Bíblia. É um livro muito informativo. Lucas é detalhista referente aos atos que vai seguir a ida de Deus, de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Lucas, ele escreve o livro de Lucas e o livro de Atos. Né? Alguns vão dizer que Lucas também vai escrever não só Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo na vida da igreja ou no início dela. Então, o que Lucas diz pra gente é que era necessário, primeiramente, sermos cheios do Espírito Santo, revestido com esse poder a mais, vamos dizer assim, com essa graça, com essa autoridade que ela transcende, ela não é ser humano comum, mas somente divina, para que a igreja pudesse fazer a obra ou executar o plano divino ou o plano necessário para que toda a humanidade fosse alcançada. Caso contrário, não seria possível. E a experiência do Espírito Santo? A experiência do Espírito Santo vai estar em Atos 2. O que acontece quando desce o Espírito Santo? Que as pessoas que estavam ali reunidas, começaram mais ou menos 500 pessoas e acabaram com mais ou menos 120 pessoas, porque algumas desistiram de esperar. E a gente sabe que esperar não é fácil mesmo. Não é para todo mundo, né? Tem que ter objetivo na sua espera. Você tem que ter foco. E quando o Espírito Santo vem, ele enche as pessoas que estavam ali. E uma das evidências, que é uma das nossas bases para glossolalia, o nosso meio, que ao falar em outras línguas, o termo língua estranha não está sendo muito usado mais. Por quê? Porque a língua estranha aqui usada no texto vai referenciar as línguas das nações vizinhas. Então, porque a língua estranha era estranha para aquele povo que estava ali. Logo, a língua falada em Jerusalém, as pessoas todas entendiam, né? Porém, o hebraico, o que acontece? Eles começaram a falar línguas das nações vizinhas, sírio, vamos dizer, libanês, começaram a falar grego. Todas as pessoas que estavam ali ouviram na sua própria língua. Por isso que no início nós usávamos a expressão língua estranha, porque era estranha às pessoas que moravam ali, era estranha às pessoas daquela nação, mas era comum às pessoas a qual a língua era de origem. Então, logo, se eu falasse grego, não era estranha para um grego, ok? Então, nós usávamos língua estranha, mas pode ser usado também como língua diferente da língua materna, da língua de origem daquele local. Então, era uma língua diferente, né? Era a língua, talvez, para quem estava falando, não era entendível, mas para quem estava ouvindo era.
Porém, a mensagem era sabível, a mensagem se sabia que era a mensagem do reino, a mensagem de Jesus Cristo. Ok? A doutrina, nossa doutrina, ela é pentecostal. Então, nós somos continuistas, ou seja, para nós, esse poder do Espírito Santo, manifestado primeiramente lá em Atos 2, ele continua até hoje. Então, hoje também, nós falamos em línguas, nós oramos em línguas. Porém, né, seguindo o conselho de Paulo, nós temos que ser responsáveis com isso. Paulo fala que aquele que fala em línguas, se não tem intérprete, então que ele fala para si Deus, porque ele vai edificar a sua vida falando com Deus. Logo, se fala para que todos escutem, então deve haver intérprete. Então eu não posso ser irresponsável, sair falando uma língua que ninguém entende, porque só eu vou ser edificado. Outras pessoas que estão ouvindo não serão edificadas. E Paulo vai nos dar essa orientação, ok? Então o Espírito Santo, ele capacita as nossas vidas, por isso que nós estamos aqui. Nós nos ajuntamos, nós estudamos a Bíblia, nós oramos, nós buscamos conhecer a palavra, nós jejuamos, nós intercedemos, nós buscamos de novo. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem capacita para fazer a obra que é necessária. E a obra do Espírito Santo, ela tanto é, vamos dizer assim, uma obra comum, uma obra simples, quanto uma obra na visão humana, ótica humana de grande escala. Eu costumo dizer que no reino não existe obra mais importante ou menos importante, né? São obras necessárias. Porém, na visão humana, existe aquelas que parecem ter mais importância que as outras. No reino não funciona assim. Mas no reino de Deus, eu sempre digo para os meus alunos que o reino espera de nós excelência. O padrão do reino é extraordinário. Então não dá para ser um crente comum, não dá para ser um crente mais ou menos, alguém que vai na igreja, mas que não tem um objetivo, não tem um propósito. Eu preciso ser um cristão, mas um cristão que procura excelência, que procura ser extraordinário naquilo que faz. Então vamos dizer, se eu me acho bom, eu vou procurar ser melhor. Se eu me acho tô melhor, eu vou procurar ser ótimo. Se eu acho que eu já estou ótimo, eu vou procurar ser excelente. Se eu acho que eu já estou excelente, eu vou procurar ser extraordinário. E se eu acho que eu já sou extraordinária, poxa, eu quero transcender. Eu quero ser mais, eu quero ser parecida com Cristo. E vamos embora nessa linha de pensamento, porque o padrão do reino do céu é muito alto. O reino do céu, ele não tolera mediocridade. Mediocridade. O reino do céu, ele é um padrão alto, padrão de excelência. E o Espírito Santo é a fonte geradora da missão da igreja. Então, para a igreja fazer o que faz, sair, pregar para as pessoas, levar a palavra que transforma, porque quem transforma é a palavra de Deus, não é nós, igreja, é a palavra de Deus que transforma. Quando a gente vai, a gente acolhe pessoas, vai em outros lugares levar a palavra, quando nós desenvolvemos a obra social, quando nós ajudamos pessoas, quando nós sentamos para ouvir, para estudar, tudo isso é a obra do Espírito Santo, não é mérito nenhum nosso, não é porque eu quero estar aqui de manhã, eu quero ir para a igreja no domingo à noite, quero ir na igreja quarta, quinta, sexta, eu quero estudar a palavra, eu quero fazer um curso de teologia, eu quero entrar na faculdade para saber melhor a palavra de Deus, tudo isso são ações do Espírito Santo no ser humano, capacitando-o para obras grandes que depois serão revertidas para o reino. Então, tudo que a igreja faz é através do Espírito Santo. Por isso que não existe grande nem pequeno, não existe o famoso da igreja, o estrela, o artista cristão, não existe. Nossa visão assembleiana não existe o artista cristão. O que existe? Existem pessoas capacitadas para fazer a obra de Deus mediante o Espírito Santo. E é isso que nós fazemos aqui. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo para fazer a obra que é necessária para ser feita e em prol do reino. E se o reino precisa de mim em alguma obra que necessita um esforço maior meu, eis-me aqui. Vamos lá, vamos esforçar, vamos estudar, vamos melhorar, vamos ser melhor. Porque a obra de Deus precisa de mim, de você, fazendo o melhor padrão de excelência. Não esquece, o reino precisa, ele exige um padrão de excelência, um padrão extraordinário. Deus abençoe, até o próximo domingo, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Bom domingo e boa Páscoa! Fica com Deus!